O nosso guest hoje é o Afonso Vieira. O Afonso licenciou-se em Gestão na FEP, na Faculdade de Economia do Porto, e fez o International Masters in Management na Nova SB, em Lisboa, e com um foco neste mestrado em empreendedorismo. O Afonso depois foi o fundador da Bet Markets, empresa que fundou em 2017, e é atualmente o seu CEO. Afonso, muito bem-vindo aqui ao Ponto de Inflexão. Estamos muito contentes por teres aceitado o convite e por estar cá connosco hoje. Eu gostava de começar, se calhar, com uma descrição do teu lado, acho que és a pessoa perfeita para o fazeres, sobre a Bet Markets, ou seja, explica-nos um bocadinho o conceito, o que é a empresa e o que é que vocês fazem. Antes de mais, obrigado pelo convite, Afonso. Afonso para Afonso. Bet Markets. Se estão por dentro do desporto, já ouviram falar na eToro. eToro liga traders, pessoas que fazem investimentos nos mercados financeiros, a pessoas que os querem copiar. Ou seja, é um pouco a democratização do investimento financeiro. O que nós queremos fazer é passar essa abordagem para o mercado das apostas esportivas. Ou seja, em poucas palavras, as apostas esportivas, o mercado das apostas esportivas é muito similar aos mercados financeiros, no sentido em que os preços das ações ou das apostas são definidos pelo mercado, ou seja, procura e oferta. E nessa perspectiva, sendo um fair game, em que é pessoa contra pessoa no mercado, é possível ver o mercado das apostas esportivas com uma perspectiva financeira. Dessa forma, esse é o objetivo da Betmarket, ou seja, há vários objetivos, mas o principal é permitir a qualquer pessoa copiar as apostas de apostadores profissionais, ou seja, fazer um investimento em apostas esportivas com o conhecimento de quem já o faz de forma bem sucedida, ou seja, nós estamos a dizer o que é um apostador que pode ser copiado. É uma pessoa que já aposta, vamos dizer, sempre na mesma competição, NBA, Primeira Liga de Futebol de Inglaterra, até às competições mais remotas, tanto também de esportes, por exemplo, mas já com um historial verificado, ou seja, aposta nestas competições há 3, 5 anos, com um registro sólido, reliable, que dá confiança ao investidor de o copiar. Ou seja, penso que, poucas palavras, é por aí. Nós também, porque o nosso produto, ou seja, porque a BetMarkets não permite a uma pessoa apostar por ela própria, mas sim delegar as apostas em pessoas que o fazem de forma correta, também tem uma grande componente de prevenir o problema de jogo, ou seja, limita muito a forma como uma pessoa pode perder a cabeça, por assim dizer. É por aí. Portanto, como disseste, essencialmente parece transformar uma atividade que geralmente é infelizmente, para os termos de investimento, muito emocional e transformá-la num ativo financeiro, como disseste, mais reliable e de confiança. Portanto, se calhar dando aqui um passo atrás, vamos tentar ir às tuas raízes de como surgiu a ideia. Ou seja, foi fundada em 2017 e pergunto antes de mais se sempre tiveste este travo, este gosto pelo empreendedorismo ou se foi uma coisa que aconteceu sem estares à espera, digamos. Começar mesmo pelas raízes. Eu lembro-me, ainda andava na primária, de fazer um teste de matemática e ter uma grande nota, isto no terceiro ano, e o meu professor me dizer que eu podia ir para a medicina. E eu, terceiro ano, disse-lhe, não, eu vou ir para a economia. Porquê? A minha família tem um negócio de família, ou seja, eu nasci, cresci e estou a viver, não sei o que se fala, negócios à mesa, ou seja, sim, o bichinho está aqui desde cedo, desde os primeiros dias. Eu tentei, não é eu tentei, eu sempre quis, sim, criar a minha empresa, criava páginas de Facebook, páginas de Instagram, tudo que tivesse métricas e pudesse crescer, eu estava lá a tentar para me tornar um empreendedor. Mas
Eu diria mesmo, e todas aquelas regras de primeiro tens de encontrar um problema, depois uma solução, tem de haver product market fit, tem de haver procura. Isso é mais complicado do que parece. E por acaso a Betmarket surgiu numa altura em que eu disse, ok, eu não vou tentar mais nada, quando aparecer a ideia que será, ela aparece, eu vou saber. E foi aí que apareceu. Quando é que apareceu? Quando eu estava na Faculdade de Economia de Porto, segundo ano, eu joguei ténis a um nível de maior compromisso, ou seja, conheço bastante bem o jogo e gosto bastante de esporte, sempre tive interesse pelas apostas esportivas. Nessa altura havia vários fóruns, ou seja, sites onde as pessoas falavam de apostas, em que eu comecei a escrever artigos de ténis. E foi introduzido por um utilizador ao mundo dos tipsters. Os tipsters são pessoas que vendem as suas recomendações de apostas a outras pessoas. E tive a ideia, nesse segundo ano de faculdade, de começar um fundo entre amigos, ou seja, com 20 colegas da FEP, em que todos copiávamos as apostas de apostadores profissionais. Estamos a falar de uma atividade em que eu recebia um e-mail às 6 da manhã para colocar uma aposta em beisebol japonês e não podia dormir até às 2 da manhã porque tinha apostas para colocar na NBA, na América. Se eu não colocasse as apostas dentro de 5 segundos de recebê-las, o valor da aposta ia à vida. Ou seja, é como nos mercados financeiros, pensem, se o Warren Buffett disser que deves comprar ações da Apple hoje, o preço vai arrebentar, porque todas as pessoas vão lá e vão comprar. Nas apostas esportivas acontece o mesmo. Se hoje um influencer, um apostador profissional, disser que devemos apostar no Manchester United, o preço do Manchester United vai ajustar-se. Ou seja, tinha um tempo de reação de 5 segundos. E pronto, fiz isto durante 2 anos e meio, ou seja, tanto apanhou a minha passagem na FEP como já o meu tempo na Nova. E cheguei a um momento, ou seja, a terminar o mestrado e pensar, ok, eu não consigo fazer isto se eu tiver um trabalho o tempo inteiro. É impossível conciliar. E começou aí, ou seja, desenvolver uma plataforma que, em primeiro lugar, resolvesse o meu problema, ou seja, eu poder estar aqui a falar com vocês e estar a copiar as apostas de um apostador qualquer que está a colocar uma aposta neste momento, e ao mesmo tempo permitir que qualquer pessoa o faça, ou seja, resolve o meu problema, mas também está à disposição de qualquer outra pessoa. E pronto, acho que até ao ponto de inflexão foi isto. A partir daqui já é corporate. Agora, pronto, com esta tua intervenção, fiquei aqui, pai, com umas 5 ou 6 perguntas que te quero fazer, mas lá chegaremos. Para não sairmos aqui muito deste tema, tu falaste muito dos teus tempos de faculdade e que foi durante a FEP e durante a Nova que também começaste a entrar mais no mundo de apostas esportivas. Além disso, tu como é que consideras que a faculdade te preparou para esta experiência empreendedora? Porque muitas das pessoas também que estão nos nossos meios e que se calhar também vão ouvir este podcast são pessoas que estão em meios universitários ou estão a acabar a faculdade e a começar um projeto deles. E acho que há sempre muito esta dúvida de se realmente a faculdade nos vai preparar para isso ou se é mais uma parte teórica de aprendizagem e menos prática de mundo real. Não sei como é que tu vês isso. Eu espero não ferir suscetibilidades, porque vocês, eu penso que são os dois da FEUP. FEP e Nova deve ser como FEUP e ZEP. É assim um bocadinho de rivalidade. E eu só posso falar do que vivi, ou seja, da FEP e da Nova, e fazendo um pouco a comparação, porque foram dois mundos muito, muito diferentes para mim. Na FEP, em termos de professores, conhecimentos teóricos, preparou-me como eu pensei que não era verdade. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu cheguei à Nova para fazer um mestrado, ainda que na mesma área, gestão, e todas as cadeiras base, ou seja, o core do mestrado, finanças, marketing, etc., eu estava super bem preparado, ou seja, fiz aquilo com uma perna às costas. No entanto, o que a Nova me deu, que a FEP não me deu, foi o contacto com a vida real. A FEP é um pouco, entras na sala, aprendes, tiras boas notas e estás bem formado.
A Nova foi principalmente colocar-me em contacto com outras pessoas. Também pelo ambiente que se vive na Nova, ou seja, mais de 50% dos alunos são estrangeiros. O percurso estrangeiro académico é um pouco diferente do português, ou seja, nós temos por hábito de fazer a licenciatura e fazer o mestrado logo a seguir. As pessoas que vêm de fora, estamos a falar de Alemanha, Itália, etc., normalmente fazem a licenciatura, depois fazem 1 ou 2 anos de trabalho e depois voltam a fazer o mestrado, ou seja, temos maturidade, experiência de vida, é bastante diferente. E essa realidade chocou-me num aspecto positivo. Mas também a Nova, embora tivesse esta componente base de cadeiras normais, permite-nos fazer a Area of Expertise, ou seja, selecionar ser quase metade das cadeiras que nós queremos para o nosso mestrado, e eu tive a oportunidade de escolher só cadeiras de empreendedorismo, ou seja, uma coisa, isto vai ser genial. Algumas foram menos boas, mas conheci professores espetaculares, tive cadeiras que aquilo, ou seja, em vez de parecerem aulas, pareciam jogos, ou seja, coisas que me desafiavam, que me enchiam as medidas. E pronto, acho que em cima da FEP foi o complemento que eu precisava, ou seja, academicamente com o background estava sólido, na Nova deu uma componente mais social, mais de outras realidades, pôr-me nos pés de outras realidades, culturas, é um pouco como viajar estando em Lisboa, porque as pessoas foram ter comigo e ter essa realidade, ou seja, sim, embora numa startup nós sejamos um jack of all trades, ou seja, nós fazemos tudo e não há aulas que nos preparem para isso. Mas sim, acho que quanto mais experiências conseguirmos dentro da faculdade, melhor preparados estamos. Eu queria pegar aqui em duas coisas que disseste nesta última intervenção. Em primeiro lugar, falaste que a Nova te deu esta componente mais social, mencionaste conhecer outras pessoas, conhecer professores, e nós sabemos, aliás, como falamos também, que criar-se uma startup e enverdar-se por esta via empreendedora é preciso, de facto, ter os connects, conhecer outras pessoas. E eu pergunto se, quando saltaste para esta jornada da BetMarkets, a fundaste em 2017, se tu tinhas um co-founder ou se foste um solo founder, que é uma tarefa assim muito mais difícil, digamos. Portanto, acho que era importante perceber isso. Vamos entrar na aventura corporate, ou seja, capítulo 2. Criar uma startup não é fácil, ou seja, eu tive esta ideia com a BetMarkets e eu sou de gestão, não tenho qualquer background técnico, ou seja, programação não é comigo e queria começar, ou seja, de forma mais fácil, deixa-me ver que amigos é que eu tenho que saibam programar. E isto entrou num loop vezes 3, ou seja, falei com um amigo, tentamos durante um mês, ele não conseguiu. Falei com outro, tentamos mais um mês, ele desistiu. Tentei com outro, tentamos mais um mês, até que, ou seja, eu estou a dizer isto sempre um mês seguido, mas não, é tentar com um amigo e quando acaba, eu também vou abaixo. Ou seja, depois preciso mais 1 ou 2 meses a pensar, ok, será mesmo isto que eu quero fazer, vou conseguir e tento ir para outro. Quando o terceiro disse que não, também por ter esgotado os meus amigos que saibam programação, eu fiz um pouco, não é all-in, mas já estou por tudo. Online, Google, procurar... aliás, foi numa plataforma de procurar co-founders que eu encontrei um freelancer, ou seja, uma pessoa que presta o serviço, que acabou por tirar a primeira pedra a nível de programação. Isto é, cá do Porto, meti-me num comboio, fui para Lisboa, depois de ter trocado 3 e-mails, para passar um dia com ele, em casa dele, a dizer-lhe o que é que eu tinha pensado, ou seja, o que é que era a BetMarkets, para ele depois começar a fazer o primeiro MVP, ou seja, fazer um projeto em 3 meses, precisamos de uma coisa super simples, mas que entregue a ideia-chave da BetMarkets. Desculpa interromper, mas só para
clarificar aqui a sigla, MVP significa Minimum Viable Product e é um dos primeiros passos, como disseste, para se criar uma startup, é ter um produto para testar as águas do mercado. Mas continuando, desculpa. Só para acrescentar, porque é que eu fiz o MVP é a forma, ou em teoria deverá ser a forma mais barata de ter alguma coisa para mostrar às pessoas para ver se realmente há interesse de mercado. Pronto, e foi a partir daí que se deu o primeiro passo. Tu falaste, Rodrigo, que os contactos são super interessantes. Assim que nós pusemos a primeira landing page, o que é uma landing page? É um site super básico, apenas a explicar em poucas palavras o que é que fazemos, com um espaço para as pessoas colocarem o seu e-mail se quiserem saber mais, ou seja, colocamos isso no ar e através do meu contacto, que foi o meu mentor da minha tese de mestrado na Nova, soube e acabamos por entrar no programa de aceleração da Nova, ou seja, o momento em que eu considero outro ponto de inflexão em que, ok, a partir de agora vai ser a sério. Ou seja, um programa de aceleração é uma experiência brutal. Podem pensar no programa de aceleração como um mestrado super aplicado a ti e ao teu projeto. Ou seja, a ti, se for mais do que um founder, na altura eu era um founder com um freelancer que não era um founder, em que nós éramos 5 startups numa escola de 6 meses em que era tudo feito para nos ajudar a ser bem-sucedidos, ou seja, fazerem de advogado o diabo, obrigarem-nos a falar com mais pessoas, ajudarem-nos em todos os aspectos de criar uma empresa. E pronto, e a partir daí, ou seja, como solo founder, assim que entrei no programa de aceleração, tive a oportunidade de mas substituir o freelancer por uma pessoa interna, ou seja, o meu primeiro colega de equipa, a segunda pessoa, que não foi um founder, ou seja, eu naquela altura precisava, já estando dentro do programa de aceleração, precisava de shipment, ou seja, começar a desenvolver rápido, ou seja, um programador que soubesse o que faz já, ou seja, contratei um primeiro programador e pronto, e a partir daí foi a experiência do programa de aceleração, porque foi o primeiro investimento que recebemos. Durante o programa de aceleração contratamos mais um programador, ou seja, ficamos 3, eu mais 2 programadores, e no final do programa de aceleração, terminando e fazendo uma ronda de investimento, aí sim, ser solo founder é lixado. Encontrei um co-founder à medida, ou seja, encontrar um co-founder tem muito que se lhe diga, amigos, negócios à parte, normalmente, embora seja bom criar coisas com os amigos, e a seu tempo, sim, hoje já deixei de ser o solo founder para ter uma equipa que ataca em todas as partes, ou seja, uma equipa boa, em média. Eu acho que tocaste aqui em muitos pontos que se calhar são algumas das principais preocupações das pessoas quando estão a pensar num projeto próprio. Eu, pelo menos, a forma como eu vejo também a nível pessoal é a questão do co-founder e principalmente de ser um technical co-founder. Ou seja, tu eras uma pessoa que não tinha experiência técnica em programação, como disseste, e precisavas disso porque hoje em dia a grande parte das startups que são lançadas precisas sempre ter alguém com os chops técnicos para o fazer. Tu aconselhas a via do freelancer ou sentes que podendo evitarias, mas que foi um last resource que tiveste? Isso é uma pergunta muito específica, mas que pode ser muito generalista. O que é que eu quero dizer com isto? Do what it takes. Ou seja, vai haver 1001 problemas. Alguns têm de ser resolvidos mais cedo, outros podem ser mais tarde. Se conseguires ter uma equipa de founders que ataca todos os cantos, boa. Não se fala mais nisso. Se não tiver certo de alguma pessoa, acho que mais vale ter precaução e get things done antes de dar equity e ter um co-founder com tudo o que isso significa, ou seja, é poder de decisão, é muita coisa. E não subestimes todas as necessidades
que uma empresa tem, que é, sim, parece fácil dividir em tech gestão, mas há muitas coisas para além disso. Dependendo do projeto, há logística, há marketing, há muitas coisas. Ou seja, por exemplo, isto é a minha perspectiva, posso estar errado. Se hoje quiseres criar uma Uber, ter um CTO é importante, mas provavelmente é mais importante ter um CMO, alguém que trate de marketing, porque é muito mais difícil entrar no mercado do que desenvolver a app, tecnologicamente. Portanto, sim, acho que terá sempre a ver com as necessidades específicas de cada projeto e das pessoas que encontrares. E agora, tocaste exatamente na outra coisa que eu te ia perguntar, que é, eu acho que além deste problema de arranjar um co-founder ou de escolher a equipa inicial, o outro problema que muita gente pode pensar ao criar o seu projeto é a questão do go-to-market no início, ou seja, como é que eu vou ter os meus primeiros clientes? Os primeiros 5, 6 clientes a utilizarem este projeto, ou utilizadores, não precisam de ser clientes. Como é que vocês fizeram isso? E se foi através de redes de amigos teus, muitas vezes pode ser assim, se foi através do programa de aceleração da Nova que vos deu logo mais exposição, como é que isto aconteceu? Para responder essa pergunta é importante explicar que a BetMarkets é um marketplace. E o que é um marketplace? É uma plataforma que liga duas partes. Ou seja, falei na Uber, posso falar no Airbnb, ou seja, plataformas. Bom, no caso da BetMarkets temos de um lado os apostadores, temos do outro lado as pessoas que os copiam. Desta perspectiva, nós precisamos de encontrar ou de entrar no mercado go-to-market dos dois lados. Normalmente no mundo das startups é muito falado nos marketplaces o problema da galinha e do ovo, que é quando nós temos dois tipos de utilizador, normalmente não conseguimos adquirir um sem ter o outro, ou seja, não há um que vem antes do outro e o kick-off, a parte inicial é sempre mais difícil. A minha experiência passada, ou seja, o fundo que eu tinha com os meus amigos, já me tinha dado uma network de apostadores, ou seja, antes de me lançar na BetMarket, falei com todos e disse, olhem, eu sou vosso cliente, tenho este problema de automação, de falta de eficiência, estou a pensar fazer este software. Vocês acham boa ideia? Têm alguma sugestão? Estão interessados? A maioria disse que sim, ou seja, eu tendo 10 apostadores já tinha aqui uma base mínima, vamos assim dizer, para me deixar descansado. Há pouco falei na landing page, ou seja, no site, que foi a primeira coisa que fizemos, agosto de 2017. O site a explicar o que era a BetMarkets, a pedir o e-mail das pessoas para serem notificados assim que houvesse notícias. Coloquei isso online para tentar encontrar pessoas que quisessem ser copiadores. E qual é que foi a estratégia de adquirir os primeiros e-mails? Durante cerca de um mês, ou seja, isto foi numa altura em que estava a fazer o processo de candidatura ao programa de aceleração. Portanto, eu tinha de lhes provar que já havia interesse. E como é que provo que existe interesse? Muitas pessoas e de países muito diferentes, ou seja, é uma coisa global. Durante um mês fiz tudo o que me lembrei, spam e não spam, Reddit, Quora, Facebook, chatear pessoas, mas quanto mais chateasse, mais conseguia que pusessem lá o e-mail, ou seja, num mês, no momento da candidatura, tinha cerca de 1000 e-mails registados de 50 países, ou seja, para mostrar ao programa de aceleração que havia procura e era global, penso, e para mim também, penso que isso disse, ok, há alguma coisa, há potencial. Se 1000 pessoas caíram em comunicações minhas, é porque temos procura, e foi assim que começou. Então, falando aqui como disseste, é um two-sided market, se calhar podemos dividir na oferta, sendo os profissionais apostadores, e na procura, aqueles que seguem. Há aqui uma particularidade que julgo que é relevante mencionar, que é os apostadores, geralmente, como falámos no início, são pessoas emocionais, pelo menos têm essa perspectiva. Por exemplo, muitos amigos nossos, se calhar conhecemos muitos amigos nossos que apostam e querem retornos muito elevados num espaço de tempo muito curto,
e pergunto se não foi difícil gerir essa parte emocional dos investidores, que agora, investindo num ativo financeiro, terão naturalmente que ser mais regrados e racionais. Como é que vocês fizeram essa, se calhar, conversão? Nós ainda hoje sentimos isso. Dou um exemplo super prático. Um utilizador que hoje estamos a gravar 23 de março, dia 10 de março, um utilizador enviou-nos uma mensagem pela plataforma a dizer que estava a adorar a plataforma, o conceito, porque em 3 dias tinha ganho 5 ou 10%. Pronto, tudo bem, contentes. Nós tentamos sempre ajustar as expectativas, porque 5% em 3 dias é... Se calhar para alguns apostadores é pouco, mas para nós é demasiado bom. Passado uma semana, dia 17 de março, mandou-nos uma mensagem a perguntar como é que se retirava um apostador. Ele queria deixar de copiar um apostador porque ele era mau. Ou seja, ao fim de uma semana, passou de muito bom para muito mau. Ou seja, isto acontece. Nós temos bastantes utilizadores, não é bastante, é uma pequena, mas relevante percentagem de utilizadores que vêm ou que usa a BetMarkets não é com expectativas erradas, mas desalinhadas. Isso é trabalho de educação. Nós temos um produto, é novo, ou seja, estamos a atacar um nicho de mercado que não é que não existia, mas diferente. E temos algum trabalho de educação do utilizador a fazer. Mas, em linhas gerais, eu diria que o apostador tradicional gosta da BetMarkets porque sente que finalmente está a fazer apostas como deve ser. Ou seja, não obstante ser, por exemplo, eu copiar um apostador que tem resultados positivos ao fim de 5 anos, sempre na mesma competição, estamos a dizer eu sou português, gosto de futebol, mas, por exemplo, copio um apostador da Letónia em hóquei no gelo na Letónia. Ou seja, eu estou a apostar, como eu gostava, de uma forma sábia, não é sábia, é com conhecimento. E nesse aspecto, a emoção de ver o evento e de acompanhar o resultado em tempo real está lá. O processo de decisão é que nós retiramos ao apostador para o ajudar também, porque diz a lenda que 90, 95, 99% das pessoas perdem dinheiro. Se calhar tem aqui o melhor dos dois mundos, como disseste. Deixam de ser tão emocionais, enquanto que continuam a aproveitar a paixão pelo jogo. Eu queria pegar também noutro ponto que disseste, que é para se qualificarem, digamos, para o programa de aceleração, e gostava só de deixar para os nossos viewers que tu esclareceste muito bem que é um programa de aceleração, mas, por exemplo, o mais aclamado é o Y Combinator, para se quiserem ir pesquisar. Mas para te qualificares para esse programa de aceleração, tiveram que, de facto, mostrar que já têm uma base de utilizadores estabelecida. E tu disseste que vinham de muitos países. E aqui surge-me logo uma questão que é, se não houve entraves regulatórios, porque, como sabemos, os países têm legislação própria para regular isto, e Portugal, em particular, só recentemente é que deixou o placar vir e outros modos de apostar, se bem que, como sabemos, o teu produto é montado em cima, portanto não é bem o mesmo, diria, se calhar terá outra qualificação até, mas como ultrapassaram essas barreiras regulatórias? Isto é uma pergunta que dá pano para mangas. Nessa fase dos 1000 e-mails, isso não há qualquer problema regulatório, porque estamos a falar de... Não havia produto, não havia serviço, era quase como um blog, por assim dizer. Era subscrever uma newsletter. Programa de aceleração. Eu fui até ao momento em que terminamos e fizemos a ronda de investimento. A partir daí, isso foi final do verão de 2018, entramos num ano e meio de trabalho legal. Ou seja, lançamos uma versão beta com dinheiro virtual, ou seja, permitir que as pessoas fizessem o que a plataforma permite, mas sem dinheiro real, ou seja, para não haver problema relatório e para ir desenvolvendo produto, ver que há procura, etc. Ao mesmo tempo que estudamos a forma legal de implementar a BetMarkets, ou seja, a BetMarkets não oferece, ou seja, os regulamentos de jogo
existem muitos, e é um pouco estranho porque pela União Europeia, diz que o regulamento que se aplica à União Europeia aplica-se a todos os países, mas depois todos os países têm regulamentos próprios, o que é legalmente incorreto, mas isso fica para outras núpcias. Pronto, nós entramos num período de 1 ano e meio de estudar como é que colocaríamos a BetMarkets, porque os regulamentos de jogo dizem que um operador de jogo é alguém que oferece apostas a cotas, etc., que na BetMarkets não, ou seja, BetMarkets nós oferecemos perfis de apostadores que se pode copiar, não tem nada a ver. E nós também temos como objetivo fazer da BetMarkets um produto financeiro, ou seja, nós tivemos de contactar não só o regulador de jogo, como o regulador financeiro. 1 ano e meio para chegar a um problema da galinha e do ovo outra vez. Ou seja, o regulador financeiro dizia que nós tínhamos de falar com o de jogo para dizer que não era de jogo, que era financeiro, e o de jogo dizia exatamente o mesmo. Para falarmos com o financeiro, nós não éramos financeiro para sermos de jogo. E pronto, e tivemos de encontrar a melhor solução, ou seja, startup, literalmente, de como é que nós vamos para o mercado o mais rápido possível, ao menor custo, fazendo tudo bem. Ou seja, tivemos de candidatar para uma licença de jogo e construir a partir daqui. Ou seja, é um trabalho ongoing. Posso dizer que, por exemplo, para este ano, o nosso grande objetivo é obter uma licença de jogo no Reino Unido, antes de obter uma licença financeira, para nos estabelecermos aí. Ou seja, é muito difícil quando se estabelece um produto novo que não está previsto nos regulamentos, porque normalmente não é normalmente e bem, os regulamentos são rígidos e demora muito a prever-se novas coisas, ou seja, tal como houve o problema entre a Uber e os taxistas há 5 anos, o Airbnb e as cidades, os hotéis, etc. Pronto, é startup, fazer coisas novas, inovação também tem esse problema. Pois, exatamente. Tu tens falado muito aqui da questão de copiar investidores com track records muito bem-sucedidos, etc. Tu vês mesmo a possibilidade de alguém no futuro, ou de muita gente até mainstream, começar a ver este tipo de apostas até como uma fonte de diversificação dos seus portfólios? Ou seja, eu tenho um portfólio de ações, tenho um portfólio de imóveis e depois também tenho 10% da minha net worth a seguir apostas desportivas, por exemplo. Sim, boa questão, e é um sim por 2 razões. Em primeiro lugar, as apostas esportivas, existe uma forma de avaliar o expertise, a perícia de um apostador a priori. Ou seja, como eu vos disse, o mercado das apostas esportivas é um mercado dinâmico, os preços variam conforme a procura e a oferta, ou seja, pessoas a apostar numa equipa e pessoas a apostarem na outra, até atingirem o equilíbrio. Ou seja, ao fim de milhões de euros apostados, quando um jogo começa, ou seja, vamos dizer que Portugal vai jogar com o Azerbaijão, no momento do apito inicial diz-se que o mercado chegou ao equilíbrio, porque toda a gente fez as suas apostas, os preços refletem a probabilidade real do acontecimento, Portugal ganhar, empatar ou perder. Ou seja, se um apostador conseguir consistentemente colocar apostas quando o mercado está ineficiente, ou seja, quando o mercado dá um preço melhor do que o preço registado no momento em que começa o jogo, esse apostador, no longo prazo, deverá ter resultados positivos. Ou seja, em termos de avaliação, é quase como avaliar uma empresa. Quando investimos nos mercados financeiros, fazemos uma avaliação tradicional de uma empresa, ou não. Nas apostas esportivas também existe esta forma tradicional de avaliar um apostador. O outro sim, para a tua pergunta, está relacionado com as apostas esportivas serem um ativo independente, ou não correlacionado com a economia. O que é que eu quero dizer? Nós estamos a viver tempos de Covid, é possível que haja uma crise financeira. Hoje em dia os presidentes dos Estados Unidos usam o Twitter e influenciam os mercados financeiros. Ou seja,
haja uma crise, ou crise é para negativo, mas haja um boom, as apostas esportivas têm retornos independentes. Para diversificar um portfólio, não há nada melhor do que um ativo independente. Normalmente diz que um ativo deve ter, por exemplo, ouro ou um portfólio deve ter ouro ou prata para diversificar, mas mesmo hoje esses ativos, essas commodities já estão correlacionadas com a economia, com as ações do Facebook, da Apple, etc. As apostas esportivas não, é completamente independente. Falaste aqui de um ponto que acho que é muito importante e, aliás, estará no cerne da possibilidade, ou mesmo do facto de vocês fazerem dinheiro e darem dinheiro a quem segue a vossa plataforma, que é as ineficiências geradas pelo mercado. Neste caso, o mercado de apostas desportivas. Eu gostava que, se calhar, descrevesses, porque, por exemplo, os mercados financeiros são tidos como uns mercados muito eficientes, por uma série de razões, desde o número elevadíssimo de intervenientes, quantidades avultadas de dinheiro envolvidas, e outras. E, portanto, eu gostava que nos dissesses, e tu melhor que ninguém saberás, se consideras que os mercados desportivos serão eficientes, ou naturalmente acharás que não são, porque é aí que fazem dinheiro, e então, não sendo, por que será? Boa pergunta, está-me a deixar pensar. Em primeiro lugar, só uma curiosidade, que é, certo, não há qualquer comparação em termos de liquidez do mercado, ou seja, nos mercados financeiros há um mercado de trilhões, mas em número de intervenientes eu até diria que há mais pessoas a fazerem apostas do que a investir nos mercados financeiros. No Reino Unido penso que é uma em cada 2 pessoas já fez ou faz apostas, é uma coisa do outro mundo. Embora Portugal não esteja muito longe. Penso que em Portugal é 10%, 15% da população, que é, se retirarmos pessoas com menos de 18 anos e pessoas já não têm idade para isso, são números muito grandes. Os mercados equilibrados também são ineficientes. O que é que eu quero dizer isto? Os mercados financeiros são super eficientes, no entanto têm trilhões de investimento e grandes empresas a trabalhar neles. As apostas esportivas, o que é que nós vemos? O que é que faz um apostador ter bons resultados e ter perspectivas de retornos positivos para o futuro? Limitam-se em eventos muito restritos, ou seja, competições muito restritas, mercados muito restritos. É quase como um investidor nos mercados financeiros focar-se única e exclusivamente em empresas de um setor, de uma indústria qualquer, apenas numa geografia, por exemplo, na Península Ibérica, Portugal, Espanha. Ou seja, muita especialização e acompanhar os mercados todos os dias. Assim que há notícias, há sempre um gap do impacto no mercado. Vou dar um exemplo fácil. Por exemplo, Portugal vai jogar. Se um meio de comunicação anunciar que o Cristiano Ronaldo não vai jogar, isso deverá ter impacto nos preços para Portugal ganhar, ou perder, ou empatar. As primeiras pessoas a entrarem no mercado, ou seja, a fazerem a sua ação, vão encontrar uma falha de mercado. Não é uma falha do mercado estar ineficiente, mas é repercutir a informação nos mercados. Sim, ficou claro. Eu só me questiono se não haverá aqui uma outra causa de também esta ineficiência dos mercados, que é uma coisa que já falámos, a emocionalidade das pessoas. Se não será isso poder ser considerado uma falha de mercado, porque se eles agem de acordo com não informação relevante, acho que pode ser aproveitado essas falhas, imagino. Sim, sim e não. Ou seja, vai de encontro ao que eu falei de dinheiro versus número de intervenientes. Isto é certo, 90 e muitos por cento dos intervenientes apostam na sua equipa ou numa equipa que acham que vai ganhar sem razões plausíveis, ou seja, é uma decisão quase que emocional, não racional. Mas não apostaram muito, não é? Sim. O que interessa para influenciar o mercado são os grandes investidores. Grandes investidores, quer seja no mercado financeiros, quer seja no mercado das apostas esportivas. O que eu quero dizer com isto é,
não é com 1000 apostas de 10 euros que o mercado ajusta, mas com uma aposta de 10.000 euros. Porque é vista como, ok, aqui esta informação é legítima, a outra é de jogadores. Passando agora, se calhar, para uma parte um bocadinho mais geral e não tanto aqui in the weeds sobre as apostas, eu gostava imenso de falar um bocadinho sobre o ecossistema de venture capital em Portugal, o ecossistema de startups cá. Por isso, tu que já tiveste nesta experiência, também já falaste de levantar rondas de financiamento, eu não tenho a certeza como é que fizeram na Bait Markets, mas como é que tu vês, assim, num nível high level, o ecossistema cá em Portugal e como é que comparas com o que nós ouvimos tanto de mercados globais, de Silicon Valley, de Londres, Shenzhen, etc. Eu, quando comecei a Bait Market, era um rapaz do Porto sem quaisquer contactos. E é difícil, porque, como devem compreender, quando se pede dinheiro, para além de termos de apresentar uma razão muito, muito forte para mostrar que, ao colocarem aqui dinheiro, vão retirar 10 vezes, 100 vezes mais, é preciso transmitir confiança. E as pessoas têm confiança em outras pessoas através de recomendações, conhecer as pessoas, etc. Ou seja, eu tive de começar a fazer o meu caminho. Eu falei-vos da nova programa de aceleração. Isso é muito bom, porque os investidores veem que, ok, o programa de aceleração é quase como uma triagem, já está a dizer, ok, estes produtos têm potencial, devem ser recomendados. Para além disso, os programas de aceleração são quase que medidos. Por exemplo, o Rodrigo falou do Y Combinator. O Y Combinator é conhecido por causa das suas relações com investidores. Isto é, têm boas empresas, recomendam a bons investidores, é uma bola de neve. Hoje em dia, uma empresa que vai para o Y Combinator muito dificilmente não conseguirá investimento, porque tem o selo Y Combinator e tem toda a rede de investidores do programa. O nosso programa de aceleração também tinha a sua rede de investidores e mentores, ou seja, mentores, pessoas que trabalham de perto connosco, que nos podem recomendar a investidores, que acabou por ser a forma como nós, Bait Markets, angariamos esse investimento para além do programa de aceleração, ou seja, através de uma recomendação de um dos nossos mentores, acabamos por levantar capital da Shilling. A Shilling é um grupo de business angels, agora estão a ficar bastante maiores, já são bastantes, que investem em startups portuguesas, por exemplo, Uniplaces, Unbubble, Zask, são startups investidas. Desculpa interromper, mas acho que, por exemplo, o Miguel Santamaro, acho que faz parte da Shilling, certo? Uhum. Okay. Sim, o Miguel foi um dos founders da Uniplaces, que também está no nosso board, ou seja, através da Shilling. Ou seja, os investidores, certo, dão dinheiro, mas mais do que dinheiro ajudam-te a desenvolver o teu negócio. Porque dar dinheiro hoje em dia não é suficiente para tornar um negócio bem sucedido. É através de contactos, pessoas, porque o negócio tem muitas áreas e é a partir daí que se cresce. E foi assim, ou seja, foi através de uma recomendação, um programa de aceleração para chegar a investidores. Já levantamos de mais duas partes, ou seja, de um investidor individual e de um grupo de investimento. O investidor individual foi uma coincidência monumental, ou seja, no 2018 fomos ao Web Summit, no dia em que exibimos, tivemos o nosso stand, fomos considerada a startup do dia, porque fomos a startup que teve mais pedidos de conexão por parte de investidores e eles enviaram uma newsletter e o dinamarquês, este nosso investidor, viu a newsletter, foi ter connosco ao stand e passados 6 meses fez um investimento. O outro grupo de investimento que investiu em nós, a Roca, são romenos, organizaram uma pitch competition, ou seja, uma competição para startups irem apresentar-se. Nós não ganhamos
porque somos relacionados com apostas esportivas e eles não podiam ter um vencedor relacionado com apostas esportivas, mas a Roca, que fazia parte do júri, gostou de nós e acabou por investir. Ou seja, foi destas formas que nós levantamos investimento. Ou seja, a minha experiência, eu sou do Porto, trabalho no Porto, nós temos escritório na Optec, eu estive no programa de aceleração 6 meses em Lisboa, já fui a conferências Web Summit em Lisboa, Collision em Toronto, várias na Europa. Porto-Lisboa já se sente uma diferença brutal. Eu fiquei um pouco perplexo quando vim do programa de aceleração. Porquê? Também o programa de aceleração é um pouco exagerado, porque todos os dias há eventos em várias partes de Lisboa, várias organizações, Startup Lisboa, BTI, há muitas coisas a acontecer em Lisboa. No Porto parece que não há nada. É literalmente, e mesmo nós estando na Optec, a Optec, embora promova e tenta promover maior engagement entre empresas, é mais escritórios, cada um por si. E acabamos por ser nós, empreendedores, a ter de falar entre nós sempre em questões pontuais. Ou seja, não há muito essa iniciativa da cidade e do ambiente. Também é culpa nossa de não haver os eventos, mas Lisboa é um mundo completamente diferente. Depois, face ao estrangeiro, internacional, o mundo hoje está muito ligado. Nós, com o investimento da Shilling, do Tu, da Roca e das pessoas que vamos conhecendo, estamos sempre a falar com pessoas nos 4 cantos do mundo. Eu hoje tenho uma call às 8 da manhã com uma pessoa na Austrália, amanhã às 8 da noite com uma pessoa na América. Nós somos Portugal, somos um país pequeno, mas está a crescer. O mundo é global, ou seja, hoje em dia já é relativamente fácil uma startup portuguesa falar com investidores em França, Inglaterra, em todo o mundo. E Portugal, tendo muito boa mão de obra qualificada, ou seja, cada vez há mais projetos, bons projetos. Agora foi a OutSystems, antes tinha sido a Unbubble, eu vou-me esquecer de várias, mas Define Crowd, Uniplaces, Unbubble, existem imensas startups que já são mundialmente conhecidas. E isso aí, nós hoje já podemos dizer, sim, nós fomos investidos por um grupo de investimento que investiu na Unbubble, que já levantou 60 milhões, na Uniplaces, que levantou 30 milhões. Isso já nos abre portas. Sim. Há muito para falar, tu falaste de vários temas interessantes, desde aqui a dicotomia de Porto, Lisboa, que acho que nós também, eu e o Afonso, começamos a ficar com essa percepção de facto que Lisboa é um mundo novo, até iniciativas que vão surgindo, por exemplo o Innovation District que vai agora ser construído lá e tudo mais, mas nem vou pegar por aí, porque se podíamos prolongar isto até muito tempo. Eu ia perguntar, quando tu falaste de acasos, que foi um acaso monumental, disseste, no Web Summit, encontrar aquele investidor, eu noto que, de facto, muitos empreendedores bem-sucedidos falam disso, que tiveram sorte e que, por exemplo, foram acontecendo esses acasos, mas também referem que há outras coisas que me parece ser quase comum a todos os empreendedores muito bem-sucedidos, que é a curiosidade e a vontade em aprender. E eu pergunto se tu tens esse hábito, por exemplo, de ler livros, ouvir podcasts, ler blogs, e se achas que isso te ajudou, por exemplo, com a experiência dos outros, a perceber o caminho para seguir. Se há característica que eu considero fundamental para um empreendedor, para qualquer pessoa que quer ser bem-sucedida, mas aqui é quase que obrigatório, é o self-development, ou seja, querer aprender todos os dias, porque nós aprendemos em todo lado, seja a ler sobre coisas super relacionadas com o empreendedorismo, seja a ler sobre coisas que nada têm a ver. Ou seja, quanto mais conhecimento nós temos, melhores são as nossas hipóteses. E sim, acho que preocupa-me imenso. Ou seja, empreendedorismo, criar uma empresa, nós, mais do que fazer coisas, nós temos de tomar 1001 decisões por dia. Ou seja, se nós não
bebemos toda a informação que temos à nossa disposição, nós não vamos tomar as melhores decisões. E para tomar as melhores decisões, nós temos de ter o maior número de realidades conhecidas ou aprendidas. Tenho aqui atrás do computador um monte de livros que leio. Não sou muito fã, confesso, de ouvir podcasts, principalmente porque não gosto de ouvir uma coisa e parar a meio. Um livro já é obrigatório, não se lê um livro de início a fim. E sim, adoro ler, ver documentários principalmente e aprender, estar sempre a aprender. Eu acho que é ótimo darmos esta perspectiva, porque eu e o Rodrigo também nos consideramos, pronto, muito, muito interessados em continuamente aprendermos autonomamente, de forma autodidata, até através de livros, de blogs, como ele falou. Eu gostava que tu desses, se calhar, algumas recomendações, já que pronto, tens tanto interesse na área de livros e que também provavelmente já leste muitos. Se calhar algumas recomendações, pode ser para a área do empreendedorismo, para a área da gestão, ou outra que tu queiras. Dê-me só 10 segundos que eu vou buscá-los. Força, força. Agora sinto-me como o professor Marcelo a falar dos seus livros. Não, é para vocês verem um pouco. Eu, antes de começar a Bet Markets, lia sobretudo o entrepreneur.com, conhecimento geral de empreendedorismo. Hoje em dia preocupo-me em ler sobre temas que eu preciso para a realidade atual da Bet Markets. Ou seja, tomar as melhores decisões possíveis. Por exemplo, The Score Takes Care of Itself. Isto é Bill Walsh, um dos melhores treinadores da NFL, futebol americano. É coach. Vocês, se não sabem, provavelmente vão ficar muito admirados, mas existem imensos livros de treinadores de desporto que acabam por ser aplicados à gestão. E falei deste aqui, mas tem aqui um melhor que recomendo imenso, The Trillion Dollar Coach. Este livro foi-me recomendado, ou seja, como é que eu tenho as recomendações? É ver o que é que o Bill Gates lê, o que é que pessoas bem-sucedidas leem. Este aqui acabou por ser recomendado pela Sharapova, que agora deixou o ténis e é uma business woman, ou seja, além de ter as suas próprias marcas e a sua marca pessoal, também é investidora. E o Bill Campbell, Trillion Dollar Coach, porquê? Porque no seu funeral, este livro é escrito por uma pessoa, por duas pessoas que trabalharam com ele. No seu funeral, a linha da frente eram CEOs que no total as empresas valiam mais de 1 trilhão. Estamos a falar de uma pessoa que era coach de Steve Jobs, Bill Gates, todas as pessoas que vocês já ouviram falar como top, tinham o Bill Campbell como coach. Bill Campbell, que teve a sua experiência no desporto, a treinar equipas também, e aplicou ao negócio. E este livro é uma bíblia de como é que nós nos devemos tornar melhores gestores. Ou seja, e gestão não é só de pessoas, mas de recursos, de situações, mil e uma coisas. Joy Inc. Isto é um livro do Richard Sheridan. Ele é founder e CEO de uma empresa tecnológica nos Estados Unidos. É um manual da cultura deles, ou seja, a empresa, a Menlo, é vista como uma das empresas onde as pessoas são mais felizes, e são eles a explicarem desde o momento do onboarding de uma pessoa, do processo de seleção, até ao dia-a-dia deles, como é que eles trabalham. The Ride of a Lifetime. Aqui entramos num campo que eu sou, e se há coisa que eu posso recomendar é isto: ler biografias de pessoas bem-sucedidas. Ride of a Lifetime é do Robert Iger, CEO da Disney. Disney é um mundo.
mostrei-vos o livro do Robert, mas Elon Musk, Bezos, Richard Branson, agora também tem ali o do founder das Apps, que também penso que seja muito bom. Ou seja, o livro da Nike, do Phil Knight, o Shoe Dog, existem imensos livros destas pessoas bem-sucedidas que num livro em 300 páginas contam a história destas empresas e aprende-se imenso. E guardei para o último. Porque dormimos? Why we sleep? E aqui entramos num campo que é o que eu estou sempre a dizer às pessoas que trabalham comigo. Certo, temos de nos aplicar, temos de trabalhar no duro. Provavelmente temos de fazer mais do que as outras pessoas, mas se nós não estivermos bem, isso vai ser mau. Ou seja, é preciso encontrar o equilíbrio perfeito e eu costumo falar muitas vezes nisto. Se já ouviram falar no Tom Brady, o jogador de futebol americano, campeão aos 41 ou 42 anos, não sei, é uma coisa fora de série. Ele diz que dorme 10 horas por dia, que é o oposto da saga, e eu aqui estou a criticar, mas é um dos meus ídolos, do Elon Musk, que dorme na fábrica. Sim. Dorme na fábrica e se for preciso faz diretas. Não. Bill Gates falou deste livro como... Foi este livro que me pôs a dormir. Eu cheguei a fazer 2 diretas seguidas a programar, que é... Pronto, isto aqui são 300 páginas, excepcional, ou seja, eu sou de gestão, vocês são de engenharia. Isto é um livro de biologia, ser humano, ou seja, porque é que nós temos de dormir e como é que isso nos afeta, que também mudou a minha perspectiva de, ok, e a partir daí eu noto, quando eu durmo bem, eu tomo melhores decisões e uma boa decisão vale muito mais do que 5 más. Perfeito. Já temos aqui então 5 livros para adicionar à biblioteca do futuro. Então agora estamos próximos do término, portanto eu se calhar fazer-te uma pergunta mais virada para o futuro também, que é onde é que tu te vês, assim, médio prazo, longo prazo, daqui a 5, 10 anos? Por exemplo, vês a Bet Markets a ter uma exit e o que é que vês para o futuro? Isso é uma pergunta complicada. É complicada no sentido... Ontem, por acaso, um amigo dos tempos da Nova da faculdade ligou-me, também está a começar o seu projeto, estava a dizer que estava a fazer um business plan a 5 a 10 anos. Eu disse-lhe, tu és maluco. O que é que eu quero dizer com isto? Não, certo, nós temos a nossa estrela polar, é para lá que nós vamos, mas passo a passo, ou seja, 6 meses a 6 meses, 1 ano a 1 ano. Nós hoje estamos focados em entregar a nossa proposta de valor, ou seja, permitir que as pessoas copiem apostadores de uma forma correta, bem feita, ou seja, sempre alinhados com o utilizador, nós sempre nos pés do utilizador. No futuro, gostava muito e fico muito satisfeito, quer seja a BetMarkets ou um concorrente direto, que esta jornada tenha um impacto positivo nesta indústria. Ou seja, estamos a falar de uma indústria que tem muito poucas empresas, ou seja, contam-se, não é pelos dedos de uma mão, mas nós podemos dizer o nome de todas as empresas em poucos minutos, todas milionárias e todas a explorar os bolsos dos clientes. Com a BetMarkets gostava que daqui a 5 anos, 10 anos, a indústria e o nome apostas esportivas não tivesse a conotação negativa que tem hoje. Ou seja, ser um mercado justo, que não permita adição e essa parte negativa e pronto, e que seja um produto, serviço, hobby, investimento normal e bom por aí. Eu acho que não conseguimos concluir com palavras melhores, por isso agradecemos-te mais uma vez por teres aceitado o convite. Para nós também foi um gosto enorme estarmos aqui a falar contigo durante 1 hora. Não sei se tens mais alguma coisa para a audiência, se quiseres dizer pronto, o site da BetMarkets ou o que tu achas que seja importante deixar, ou se te quiseres fazer alguma conclusão geral, também estás à vontade. Uhum. Eu é que também agradeço o vosso convite, é sempre bom falar e não foi há muitos anos que eu estava
onde vocês estão hoje e acho que é de louvar este trabalho que fazem. Não vou utilizar isto para marketing, ou seja, BetMarkets, primeiro resultado do Google, felizmente aparece logo, mas deixo-me aberta se alguém quiser entrar em contacto, empreendedorismo, dúvidas, etc. LinkedIn, acredito que vocês vão partilhar links e contactos, não hesitem, ou seja, o que eu aprendi nesta minha jornada que leva quase 4 anos é normalmente os empreendedores são muito ou estão sempre disponíveis para ajudar outros empreendedores e portanto, se alguém se quer fazer à estrada, que não tenha medo ou que não hesite em bater a portas, porque é mais normal que a porta abra e a pessoa entre para jantar do que não está disponível. É por aí. Excelente. Obrigadíssimo, Afonso. Muito obrigado, Muito Afonso. obrigado.